Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Luriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre símbolos. Símbolos dos lugares, dos espaços e dos deslugares. Nós vamos promover, faremos a leitura do artigo de João Batista Ferreira de Mello, cujo título é igual ao do tema falado de hoje. Ele introduz uma terminologia, né, estranha na língua portuguesa, deslugares, né? Então, eu vou ler esse artigo porque ele tem não porque eu concorde com o artigo, é exatamente o oposto. Eu tenho várias críticas a fazer à forma como o símbolo aqui é tratado, mas o artigo traz, no seu sentido genérico, um tipo de concepção da modernidade relativa ao conceito de símbolo, né? Bem, antes de entrar no artigo propriamente dito, eu gostaria de invocar aqui uma lembrança de como nós temos, quando eu digo nós, esse mundo do século XXI, como a gente pensa o símbolo e como não existe nenhuma relação entre o que a gente chama de símbolo, a palavra permanece a mesma, e a concepção que os antigos tinham. Tá? Então, de acordo com o conceito de história que a gente tem na atualidade, nós temos um conceito que ele é embasado dentro de uma concepção progressista. Ou seja, nessa concepção, a história representa o desenvolvimento evolutivo contínuo da humanidade, tá? Considerada coletivamente falando, evidentemente. Isso significa dizer o seguinte, que na época de Platão, entre Platão e a época atual, Platão e os gregos são considerados uma cultura mais atrasada, digamos assim, né? Essa é a lógica progressista que norteia. Tudo que diz respeito ao passado é inferior, em todos os sentidos, né? Então, existe uma concepção eurocêntrica de mundo, que é a partir dessa concepção que nós vamos pensar as coisas, né? Que, de certa forma, a academia e o mundo, como ele se coloca, ele quer que a gente pense. Então, afirmou-se uma ideia de pluralidade e de incomunicabilidade das formas de civilização. Ou seja, uma civilização não tem comunicação com a outra, tá? Então, aqui seria preciso discutir, para a gente entender essa ideia de símbolo, o sentido de história, o sentido de cultura, uma série de coisas, né? Bem, mas o que uma grande diferença marcante entre nós e os antigos, e uma diferença para pior, tá? Entre nós e os antigos, isso segundo a minha concepção. A concepção moderna de história, que é progressista, ela é materialista. Ela está embasada num cientificismo ocidental, né? Ela não enxerga nenhum ponto e não admite nenhum ponto de transcendência. E, sobretudo, ela coloca que a estrutura essencial do mundo é uma dualidade. Tá? É uma dualidade. Então ela faz uma ruptura completa entre a matéria e o espírito. Entre o mundo visível e o mundo invisível, né? As civilizações tradicionais, e aí é preciso entender o que eu estou chamando de tradição aqui, e consignando essa palavra, eu
a invoco no sentido que Júlio Zévola coloca na obra dele A Tradição Hermética, né? E coloca de uma forma absolutamente lapidar. Então, entre nós e as civilizações pré-modernas, não com um sentido de civilizações inferiores, mas como um contraponto entre nós e as civilizações tradicionais. São dois mundos completamente distintos. Dois mundos completamente distintos, e um não se reduz ao outro, um não concilia o outro. Então há duas concepções da realidade completamente diferentes. De modo que hoje, quando nós vamos ler Platão, por exemplo, que era uma cultura tradicional e era um filósofo da tradição, nós vamos ler Platão e interpretar Platão consoante uma historicidade e uma dualidade, portanto, consoante um pensamento moderno. Isso é simplesmente uma fraude, né, documental, e é uma fraude filosófica, tratar a obra de Platão sobre essa perspectiva, ou seja, sobre a perspectiva de um mundo eminentemente material, né? Então, trata-se de dois mundos aonde não se conserva qualquer contato de um mundo para outro mundo. Eu vou aqui dar um exemplo. Um ponto fundamental em relação a essas civilizações tradicionais, né, essas culturas tradicionais, e o mundo de hoje, é que a natureza como um todo, o primeiro mundo não era dual, né? O mundo era uma unidade. Não é uma redução, ele é uma unidade, né? No mundo tradicional, a natureza ela não era uma coisa pensada, ela era vivida. Ela era um grande corpo animado e sagrado. Era uma expressão visível do invisível. Veja que essa concepção não existe hoje. Por que eu estou colocando isso? Porque o símbolo, no contexto arcaico, ele era considerado dentro dessa grande estrutura una. Portanto, ele não era uma ideação arbitrária, fantástica, criada por um processo meramente racional. Não é meramente uma faculdade plástica da imaginação. Está claro? O símbolo tem um significado e ele tem um significante. Mas ele só fazia sentido se a forma de nós enxergarmos o mundo fosse a forma como os antigos enxergavam o mundo. Então, tudo que este artigo que eu vou ler não tem é esta forma de interpretação e de vivência do sagrado e do transcendente. Então, tudo aquilo que nós vemos, que aparece na forma, que se manifesta, né, que se materializa, um carro, uma árvore, um animal, né, uma planta, uma escultura pictórica, ou seja lá o que for, tudo aquilo que é criado ou que existe por si próprio, que não é obra humana, ele participa de uma realidade. Ele está inserido dentro dessa realidade. Não existe, portanto, um pensamento de dualidade. Eu vejo alguma coisa, mas aquela coisa, ela é matéria e ela é espírito. Ao mesmo tempo. Não há separação. Um ponto muito importante para a gente entender essa diferença, repito, inconciliável entre nós e as civilizações tradicionais, né? Quando a gente pensa na natureza, né, hoje nós pensamos ela num único plano, ela só é matéria, né?
ao longo do tempo, a filosofia foi criando uma dualidade. Aristóteles inaugura esse procedimento. Ou seja, você tem dois planos separados. Um da intelectualidade, né, que é o plano da filosofia, e outro do conhecimento material, que seria o plano da ciência. Ora, isso já é uma deformidade da tradição. A tradição é una. A dualidade surge já como uma interpretação em que você opõe o mito ao logos. Né? Então, você tem uma unidade orgânica. O cosmos, os antigos interpretavam o cosmos como uma unidade orgânica. Esse cosmos representa o universo. Né? Então, há um conhecimento natural e neste conhecimento natural, neste universo, nós temos uma força anagógica. Ou seja, existe a possibilidade de você elevar-se a partir da matéria a um plano transcendente, a um plano metafísico. E de você fazer o caminho inverso. Ou seja, você vem do plano transcendente para o plano da matéria. Tá claro? Então, esta anagogia, ou essa subida das escalas, é algo que está presente no pensamento. Porque você não saía do mundo da matéria para ir ao mundo do espírito. E você não saía do mundo do espírito para vir ao mundo da matéria. Era uma única coisa. Então, as coisas têm uma aparência, elas têm uma realidade concreta e ela tem princípios ocultos, forças ocultas. Hoje a gente não entende o mundo mais desta forma. Tá claro? Então fica muito difícil nós pensarmos conceitos antigos com a cabeça da modernidade. Né? Então, a ideia de simbólico ou de símbolo, ela fica petrificada. Porque ela vai parecer que é um componente que está presente somente dentro da capacidade de imaginação do ser humano. Então, o princípio do cosmos, o um, né, é o princípio da unidade. Né? Não é uma mera teoria filosófica, não é a hipótese da redutibilidade de todas as coisas a um princípio único. Isso é um estado concreto. Né? O cosmos é uno, o universo é uno, o um é o todo, é um estado concreto. Estado. O mundo é assim. Então, este estado, uma das formas de entender este estado, ou de estudá-lo, é através do símbolo. Porque o símbolo é aquilo que aponta para além dele mesmo. Ele refere um lado e outro lado. Você tem uma anagogia. Você tem um princípio de participação. Você tem uma série de coisas. Né? Então, o um é o todo. Tá claro? Esta não é a concepção de mundo que nós temos hoje. Nós temos uma concepção completamente rupturada e isso vai impactar no conceito, evidentemente, de símbolo que nós vamos ter. Né? Bem, dito isto, eu não expliquei muita coisa, mas seria preciso a gente fazer um programa sobre esse entendimento de símbolo mesmo, num sentido de uma concepção de uma civilização tradicional, né, para a gente entender a imensa dificuldade que existe da modernidade de interpretar essas palavras. A palavra permanece a mesma, mas o significado não. E não é só o significado, é uma cosmovisão, é uma forma de perceber o mundo, de sentir o mundo, de viver o mundo. Nós não temos aquela forma mais.
Bem, e aqui, vamos aqui fazer as considerações do artigo do Ferreira de Mello. Bem, ele fala que os lugares são repletos de símbolos. A simbologia não se restringe aos centros de bem-querência, afetividade, despojamento e experiência. Os espaços, bem como os deslugares, reúnem igualmente símbolos de grandezas variadas. E aí ele vai estabelecer uma distinção e uma unidade aos conceitos de símbolos, de lugares, espaços e deslugares. Lugares e símbolos adquirem um significado através dos laços emocionais tecidos ao longo dos anos. Veja que aqui já existe uma grande diferença entre o que eu falei na introdução. Porque quem confere o significado é o ser humano. Não é? É como se o lugar em si só tivesse a sua vivificação, o seu princípio, a partir de um ato externo. Isso é a antítese do que pensava o povo antigamente, né? A civilização tradicional. Então, quando uma civilização tradicional, por exemplo, entendia ou visualizava, vamos dizer, você visualiza materialmente, igual no Rio de Janeiro, em que nós temos um complexo montanhoso que, de longe, ele parece um gigante deitado, né? Um homem deitado. Então, se falar, isso é imaginação humana. Né? Bem, então, a partir desta visualização, aquele local, na civilização tradicional, ele será considerado um local que manifesta uma forma hierofânica. Ele é um local diferenciado. Por quê? A própria forma dele aponta para algo. Tá? Então, o local em si, ele tem um significado. Aqui o que ele está querendo dizer é que os lugares e os símbolos adquirem significado através dos laços emocionais. Então, quem vai dar significado à montanha é o que o homem vai pensar dela. Bem, então já começa aqui uma diferenciação. Né? Isso é uma ideia antropocêntrica, quer dizer, o homem é que coloca valor em tudo. Né? Na verdade, isso é uma concepção completamente materialista da ideia de símbolo, ou de simbólica. Né? Mas o texto, apesar disso, ele traz algumas chamadas de atenção interessantes. Lugares e símbolos adquirem então, significados através dos laços emocionais. Isso tem uma certa validade a partir do momento em que a cultura ela codifica ou ela decodifica conteúdo simbólico, né, que são coletivos, digamos assim. A ideia de pátria. Como é que a gente constrói a ideia de pátria? Como é que a gente constrói a ideia de país? Como é que a gente constrói a ideia simbólica de um prédio, de um edifício? Por que um edifício X é simbolicamente importante para aquela localidade? Imagina, por exemplo, o Vaticano, a cidade do Vaticano para Roma, e não só para Roma, para o mundo da cristandade. Por que a cristandade coloca aquela cidade como tendo um valor simbólico para o cristianismo? Por que certas pedras, como eu citei, esse complexo de montanhas do Rio de Janeiro, são considerados lugares importantes dentro de uma tradição simbólica para uma certa cultura? Né? Então, para alguns lugares, nós temos símbolos anexados, símbolos queridos, né? Símbolos que contribuem com a experiência de vida da pessoa, que aquela coletividade tem uma confiança, tem uma afeição, denota uma intimidade, né? Cria um referencial quase que de identidade com aquele símbolo. Então imagina o que seria, por exemplo, para um cristão, para um católico,
você vê destruído a cidade do Vaticano. Você vê destruído Jerusalém. Você vê destruído Santiago de Compostela. Você vê destruído, por exemplo, Fátima. Entende? Imagina uma bomba atômica caindo ali. Como é que ficaria? É isso que, de certa forma, ele está querendo falar. Então, esses lugares, nesta abrangência, ou seja, quando eles são públicos, quando eles são compartilhados, quando eles são forjados, né, por intermédio de significados, quando eles são construídos, portanto, isso é uma construção, ou é uma linha de interpretação da filosofia. Né? O Gabriel Marey, embasado em Helf, ele fala que o indivíduo não é distinto de seu lugar. Ele é esse lugar. E é preciso entender, e há uma certa lógica nisso aqui. Ou seja, o lar, o lugar, a pátria, é ao mesmo tempo um símbolo de união e de congraçamento. Trata-se de um mundo vivido e filosófico, existencial e coletivo, de enraizamento, de lutas e de glórias. É uma moradia. Mas mesmo essa concepção está correta. Mas mesmo essa concepção, ela vem carregada de uma dualidade. Você separa a matéria do espírito. Esse, no meu entendimento, é o grande problema. Né? Vamos pegar, por exemplo, o Brasil passou por uma situação de delírio e de distopia dentro do campo político, nós falamos muito sobre isso, que foi o movimento encabeçado pelo bolsonarismo de certa forma, de um fervor patriótico, né? Que não tinha fervor patriótico coisíssimo nenhum, aquilo ali era delírio puro. Né? Mas imagine um fervor patriótico. Grandes movimentos totalitários têm um fervor patriótico. As grandes guerras do mundo, quando você pensa, por exemplo, no século XII e XIII, quando os mongóis estão invadindo a Turquia, a Anatólia, né, que faz com que Rumi, por exemplo, um filósofo sufi magnífico, tenha que migrar do seu lugar de origem por conta das invasões mongóis. Você tem sempre essa ideia, embora a palavra pátria não existisse naquela época, não é? Mas vamos imaginar esse conceito. Você tem sempre aquele conceito daquela tribo, daquele local, que investe num outro local para torná-lo seu. Né? Então, esse fervor patriótico, vamos falar dessa forma, esse fervor do espaço em que você mora, em que você habita, culturalmente falando, ele é cultivado. Ele é cultivado através de símbolos, ele é cultivado através de tradições, ele é cultivado através de narrativas, ele é cultivado através de músicas, etc, etc. Né? E eles são orgulho das tradições. Né? É a fonte da vida, ele foi fonte de conflito, né? Ele significou muitas façanhas. Imagina o que foi, por exemplo, a conquista de Jerusalém por Saladino. Imagina o que foi Carlos Magno retomar os Pirineus e expulsar os árabes. Tá certo? Imagina o que seria a conquista do Vaticano pelo Islã, né? Ou pelos rabinos. Então, isso nos dá uma ideia de que os lugares, simbolicamente falando, ou o muçulmano todo muçulmano ele tem que visitar, ele não pode morrer sem visitar a Kaaba. Imagina o inverso, a tradição, o cristianismo conquistando Meca e tomando posse da Kaaba. Isso nos dá uma ideia da dimensão do problema e da tempestade bélica que surgiria em razão disso. Né? Então, existe um significado específico e especial de lugar, de lar, de símbolo, de pátria, de edifício. Né? Então, você tem
uma emoção, você tem uma afeição, você tem uma identificação da pessoa para com esses locais. Você tem também uma apropriação simbólica de artefatos. Por exemplo, a apropriação simbólica de uma coroa, de um trono. A busca do Graal, o Terceiro Reich, por exemplo, e isso não é uma lenda, houve a procura mesmo, porque que o Terceiro Reich sai em busca do Graal no século XX, pela Europa inteira. Você tem toda a lenda de Camelot em cima do Graal e em cima da espada de Arthur. Né? Então, a ideia da Arca da Aliança, por exemplo, então existem também artefatos. Né? Os ossos dos santos, né? Há uma sequência de objetos, portanto, que também estão carregados de símbolos e que vão gerar, estão impregnados pela força do sentimento, da experiência, do reconhecimento, uma sensação de que aquilo te pertence à sua cultura e você não pode abrir mão daquilo. Né? Veja esse exemplo da modernidade. Os times de futebol, ele coloca isso aqui no texto, né, no artigo, o que faz com que as pessoas se movimentem como manada para expor uma euforia ousada, enlouquecida, como se estivesse numa possessão simbólica em relação ao estádio, em relação ao time de futebol. Então, nós estamos no plano das projeções simbólicas. A pessoa sente que aquilo lhe pertence. Aí ele vai passeando, o artigo vai passeando pelo Rio de Janeiro. Ele faz menção às pedras portuguesas, da orla da cidade maravilhosa. E as pedras portuguesas é um estilo de arquitetônico de construção tipicamente português. Quando a gente vai a Portugal, tem aquelas calçadas maravilhosas, né, nas pedras portuguesas. Então você tem uma identificação clara na orla do Rio de Janeiro, das calçadas do Rio de Janeiro, com a pedra portuguesa e significando, fazendo uma atribuição de que o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. Né? Então, há uma série de eventos, de ações, de palavras, né? De atos, de lugares, de chão, que, teoricamente, você identifica como pertencendo àquela coletividade. O paulista, por exemplo, não terá o mesmo apreço por esse tipo de calçamento que terá o carioca. Né? O carioca não terá o mesmo tipo de apreço à Praça dos Três Poderes, como tem o brasiliense. Né? O carioca não terá o mesmo tipo de apreço que tem a Chapada dos Veadeiros, como tem os goianos, e vai por aí afora. Então, de fato, você tem símbolos dos lugares. São símbolos representativos. Então, aquele símbolo, por uma razão qualquer, ele é absorvido por aquela situação. E você, por aquela população. E você tem símbolos. Quando você vai visitar lugares, você vai inclusivamente buscar visitar esses lugares que são simbólicos. Imagina, por exemplo, a propaganda imensa que existe na França para você visitar a Torre Eiffel, para você visitar o Louvre, né? Para você visitar os Champs-Élysées, o Sena, Notre-Dame. Imagina você ir a Lisboa e não ir ao Mosteiro dos Jerônimos, né? Não conhecer o Palácio Nacional de Queluz, não conhecer o Palácio de Mafra.
Imagina você ir à Espanha e não conhecer Salamanca, a Universidade de Salamanca. Entende? Vir ao Rio de Janeiro e não ir ao Pão de Açúcar, ao Cristo Redentor. Então, nós temos símbolos forjados, forjados no sentido de que eles foram construídos pelos homens, né? Eles descortinam uma viagem, estão inseridos dentro de um complexo paisagístico, né? e midiático, e eles são compartilhados pelo orgulho do carioca, do lisboeta e do parisiense com outras pessoas que vão visitar ali, né, aquela localidade. Então você tem um complexo de montanhas, como é o Gigante Deitado, onde você tem o Cristo Redentor, o Morro do Corcovado, né, a Pedra da Gávea. Você tem monumentos edificados em cima desses complexos, tá claro? Você tem palácios, você tem jardins. Imagina os jardins de Alhambra, na Espanha. Né? Alhambra é algo tão magnífico, uma expressão tão impressionante da cultura muçulmana, que quando Isabel a Católica conquistou Alhambra, a nobreza queria destruir a Alhambra. Ela falou: não ousem tocar em um único azulejo de Alhambra. Ela permanece intacta. Isso é a grandeza, por exemplo, de um monarca ou de um indivíduo, mesmo quando ele está em guerra contra o seu oponente, dele reconhecer a maravilha das maravilhas daquela cultura. Veja, por exemplo, o que os talibãs fizeram com as esculturas de Buda no Afeganistão. Bombardearam tudo. Né? Então, essa incivilidade, mesmo na guerra, é algo absolutamente constrangedora. Ela é demoníaca. Tá? Então, veja como a ideia de símbolo é uma coisa muito grande, né? Muito vasta, muito profunda. Aí ele entra com uma ideia que é o antissímbolo. Tá claro? O que é o antissímbolo? São fragmentos espaciais de lugares que foram destruídos. Esse conceito aqui, para mim, é uma coisa completamente exótica. Então, ele trabalha com a ideia de antissímbolo do espaço, um tipo de vitrine, não é? Por exemplo, o Morro do Castelo foi demolido e no lugar dele está ali o Aterro do Flamengo, né? Você tinha uma fábrica de açúcar e atualmente só tem uma chaminé que está próxima do túnel Santa Bárbara. Você destruiu o centro do Rio de Janeiro e ainda restou um pouquinho da ladeira da Misericórdia, que alcançava o Morro do Castelo, né? Que é o berço da cidade do Rio de Janeiro, é onde o Rio de Janeiro foi fundado. Então, o carioca destruiu o ponto de fundação da cidade do Rio de Janeiro. É por isso que o Rio de Janeiro virou geomanticamente uma cidade enlouquecida. Essas coisas são muito sérias. Né? Então, isso são os antissímbolos. Como se um símbolo pudesse fazer o efeito inverso, só porque ele foi destruído. Bem, mas é uma concepção com a qual ele trabalha. Aí ele vai falar de símbolos transcendentais. Percebe como é diferente? Na cultura tradicional não existia nem essa ideia de antissímbolo. Você não tem a ideia de símbolo transcendental, criado a partir da experiência vivida, dos valores da cultura, porque tudo era um. Então, mesmo quando eu vejo uma forma, por trás da forma ou além dela, existe um espírito, existe um valor. E aquelas culturas conseguiam enxergar isto. Né? Então, não é meramente um ato de transferência ou de validação. Eu reconheço aquilo e eu reconheço e valido aquilo como algo transcendental. Então, por exemplo, eu vou reconhecer como algo transcendental uma ideia de igreja.
eu significo que a igreja é transcendental. Aí, se for assim, então, quando eu entrar dentro de um templo muçulmano, ou de um templo budista, de um templo indiano, como não faz parte da minha lógica, da minha cultura, eu não reconheço aquilo ali como algo transcendental. Né? O Taj Mahal, por exemplo, na Índia, que todo mundo pensa que é feito por indianos, o Taj Mahal é uma concepção muçulmana. Foi feito por muçulmanos. Ele não é indiano. Ou é um muçulmano dentro da Índia, digamos assim. Né? Então, essa ideia de que você, de acordo com a cultura, você utiliza um indicador geográfico, né? E aquele indicador geográfico tem o condão de atribuir transcendência ou imanência a uma localidade, isso é uma concepção, repito, completamente exótica à ideia da tradição. Tá? Aí ele passa para os símbolos transcendentais, evidentemente dentro de uma concepção eurocêntrica. Você focaliza templos religiosos, ou igrejas, ou ermidas, ou mosteiros, todos eles baseados, são lugares sagrados de devoção, mas baseado numa concepção completamente eurocêntrica do mundo. Né? Então ele fala que um símbolo pode ser conceituado e essa conceituação pode ser imposta. Não deixa de ser verdadeiro. Uma cultura, quando submete a outra cultura, ela impõe o seu símbolo. E para impor os seus símbolos, ela destrói os símbolos anteriores, ou os absorve, tenta absorver, né? E faz um anacronismo ali. Tá claro? Mas essa visão é uma visão desconcertante, porque é uma visão de que a realidade do símbolo ela é sempre de acordo com o poder do ser humano em atribuir significados. Né? É fato que você impõe símbolos de uma cultura para outra quando você conquista aquela cultura. Né? Agora, isto não significa que o símbolo é algo meramente inventado. Porque se for algo meramente inventado, ele é um signo. Ele não é um símbolo. Evidentemente que quando você faz uma pintura, uma escultura, aquilo está partindo de uma orientação, de uma concepção artística. Mas esta concepção artística ela tem que partir de um outro plano de realidade. Né? E esse plano de realidade ele tem que estar referendado nele mesmo. Então, mesmo que eu, como artista, pinte Zeus, ou faça uma escultura de Zeus, Zeus tem uma realidade simbólica em si. E a cultura atual não admite isso. Né? Então, aí você tem uma série de símbolos, ele continua, remissivos a lugares que podem ser interiorizados. Né? Ele parte para o entendimento do confronto e das imposições do sistema capitalista em cima da vida na periferia, né? Em que você tem uma autorreferendação, né? Do poder capitalista, criando cargas simbólicas, impondo essas cargas simbólicas em cima dos povos que vivem à margem dos grandes centros, né, nos subúrbios. Embora a ideia de subúrbio no Brasil é uma ideia de favela. Nos Estados Unidos, não. Né? Nos Estados Unidos, os subúrbios são símbolos de contato com a natureza. Os ricos moram no subúrbio, a classe média também. São lugares muito aprazíveis, né? Você tem mansões, você tem canteiros, você tem jardins. Então, nos Estados Unidos, as pessoas com alto poder aquisitivo, elas residem em bairros afastados. Porque o centro da cidade é sempre um centro de negócio, é poluído, tem automóvel. Né? Nos países periféricos,
como o Brasil, né, o urbanismo dá a entender que o subúrbio é sempre um lugar de pobre. A elite mora no centro. Tá? Então, aquele centro, aquela muvuca, em que a sua casa é uma casa. Imagina você morando na Vieira Soto com aquele barulho intenso, ou na Avenida Paulista, pagando uma fortuna de IPTU. Isso é para a gente ter uma ideia de como o brasileiro tem uma concepção urbanística e econômica da realidade que ela é completamente diferente. Em qualquer lugar do mundo, os ricos sempre moraram afastados. E moram em montanhas, por exemplo. No Rio de Janeiro isso é muito interessante. As favelas estão nas montanhas. Os ricos moram na várzea, no baixio. Eles odeiam a montanha. Né? Eles gostam do ar poluído. Eles não gostam da floresta. E quando tem casa no mar, é só para fazer bestagem. Que também não tem nenhum sentido de pertencimento com aquela localidade. Então, a forma como o Brasil, na condição de uma localidade subdesenvolvida, lida com a sua própria cultura, com seus próprios espaços, ele está cheio de estigmas. Né? Ele está cheio de interpretações enviesadas. Então, aqui a gente criou um estigma para o subúrbio e para as periferias, extremamente repulsivo. Quem mora no subúrbio e na periferia é sempre um outsider, com um sentido pejorativo mesmo. É um símbolo de pobreza, é um símbolo de atraso, é um símbolo de sujeira, é uma pecha, e os próprios políticos deixam que a estrutura urbanística dessas localidades vão assumindo essas expressões pejorativas, vão incorporando essas expressões pejorativas. Tá? Então é óbvio que há símbolos de riqueza, de posição, de fama, de poder, de classe. Então o símbolo é uma palavra que, dependendo de como você aplica, ela tem uma miríade de significados. Tá claro? Então você pode, é uma palavra muito ampla, que você pode trabalhar com ela de uma forma muito interessante. Mas, mesmo o símbolo para os antigos, os símbolos de proteção, os símbolos de riqueza, os símbolos de posição, os símbolos de fama, os símbolos de poder, a forma de interpretação e de relação com aquela carga simbólica era completamente diferente do que tem hoje. Se você pegar, por exemplo, um Jaguar, um BMW, uma Mercedes, um Land Rover, é um símbolo de status econômico. Se você pegar um cavalo árabe, um camelo para um sheik, é um símbolo de poder econômico. Mas ele tem uma relação diferente com o cavalo e com o camelo. Aquilo não é meramente um comércio. Aquilo é algo estruturante. Quando você vai à Europa, o europeu bebe vinho. Aqui vou pegar Portugal especificamente. Existe uma cultura de vinho em Portugal. Cultura. Quando você vê no Brasil, hoje o vinho virou, ele não é uma cultura, ele é um snobismo. Você deixou de beber uísque para beber vinho. E aquilo ali vira uma bobageirada sociológica, né, de socialites e de gente completamente desprovido de qualquer sentido de dignidade cultural. Assim como você exibe a marca do uísque, você exibe a marca do vinho. Os povos que têm cultura vinícola, cultura e não economia, eles têm uma relação completamente diferente com aquela bebida. Ela é uma bebida sagrada. Então, aí você tem símbolos diversos, você tem símbolos musicais, você tem símbolos
nos cemitérios, né? Você tem símbolos nas roupas, você tem símbolos nas artes, você tem símbolos nas vestimentas. O símbolo, ele está em tudo. Rigorosamente tudo, como diria Mário Ferreira dos Santos. Né? Bem, finalizando aqui, ele vai trazer a ideia dos não lugares, ou dos deslugares, que é uma conceituação do geógrafo Edward Helf, né? Na obra Lugares e Deslugares. Isso é uma obra da década de 70. Né? Os deslugares são criações humanas clonadas, monótonas, enfadonhas. Né? É um conjunto, imagina um conjunto habitacional. Imagina um shopping. Um shopping é um deslugar. Né? O deslugar é tudo aquilo que diz respeito, ou que está... você é tratado como um outsider, você frequenta aquele treco, mas você não estabelece nenhuma relação pautada na sua vivência com ele. Qual é a relação que você estabelece com o shopping, a não ser a do consumo? Esse conceito é muito interessante e ao mesmo tempo trágico, não é? Porque ele, de fato, denota um desrespeito, ele denota uma monotonia. Se você for as construções modernas, arquitetonicamente falando, concepção de casa, concepção de hotel. Quando você vai na Alemanha, na Baviera, você sabe qual é a casa do bávaro. Você distingue a casa do bávaro da casa de um austríaco, da casa de um macedônio, da casa de um grego, da casa de um espanhol, da casa de um inglês. Hoje, se você pegar qualquer empreendimento moderno, exceto o que os árabes estejam fazendo, porque eles colocam os símbolos da cultura árabe, a arquitetura árabe, né? Quando você vai em Dubai, por exemplo. São edifícios moderníssimos, mas eles estão impregnados da tradição árabe. Se você pegar os edifícios modernos, as concepções arquitetônicas modernas das construtoras, elas não estão impregnadas da cultura local. Você não tem nenhuma identificação com aquilo. Imagina, portanto, toda uma sociedade criada, educada, treinada, né, morando num lugar em que ela não tem nenhuma conexão espacial, mental, emocional. Né? Conjuntos residenciais, edifícios, prédios. Quando a gente pensava nas construções em bloco, né, do sistema comunista internacional, em que tudo tem a mesma cara, é uma estrutura monótona, né, é um bunker. Hoje, a arquitetura moderna, ela favorece esse tipo de concepção. Tem uma ou outra modificação. Né? Então, isso é um deslugar. Um deslugar é onde você não tem a menor condição de sofrer, de ter nenhum tipo de enraizamento. Aquele lugar sequer torna-se um símbolo imposto, que pode ser eternizado na sua memória, até como um lugar afetivo. Né? Então, esses deslugares, eles fragmentam ainda mais o eu que já está fragmentado. Eles não são locais que são pilares da identidade individual, da identidade coletiva. Eles estão simplesmente servindo para enriquecer o cara que lançou aquele empreendimento. Ele não tem nenhum compromisso além disso. Além de ser um império do consumo, evidentemente. Porque tudo ali dentro leva a atingir você de tal forma que você entra num estado de compulsão. E, usando uma linguagem platônica, o que é sacado de dentro de si é a sua chamada alma concupiscente. É aquela alma que deseja que fique enlouquecida. É por isso que você vai ter um consumismo desenfreado.
né? Então, a gente pode falar, finalizando, em restauração simbólica? Não. Creio que não. Porque a forma como a sociedade, a civilização hoje se movimenta, existe, vive, ela não tem nenhuma relação com as civilizações tradicionais. Então não há como restaurar a magia dos símbolos. Essa reconexão é um processo, eu acredito, individual. Ele não passa por nenhum tipo de programação. Agora, isto, por outro lado, só pode ser alcançado, esse estado de vivência, de concepção, de cosmovisão, a partir do momento que a gente não é mais uma sociedade, uma pessoa que vive no mundo da dualidade, mas sim vive e existe no mundo que é o mundo da unidade. Tá claro? Bem, então, nós temos símbolos individuais e símbolos coletivos, né? Nós temos símbolos culturais, nós temos símbolos econômicos, nós temos símbolos políticos. O mundo é símbolo. O Mário Ferreira dos Santos alertava para isso de uma forma muito tranquila e muito direta, né? Alguns símbolos são transitórios, são criados, são impostos, outros são símbolos porque são simplesmente. Eles existem naquela condição, né? Então, um símbolo é algo que comunica uma esfera com outra esfera, um mundo com outro mundo, embora esses mundos não sejam separados. Ele é uma ponte em que ele comunica o visível e o invisível. Tá bem? Vamos finalizar com uma frase do Fernando Pessoa, da qual eu gosto muito, em que ele falava o seguinte: a verdade não pode ser transmitida à humanidade porque a humanidade não a compreenderia. Só por símbolo, portanto, pode a verdade ser lhe dada, de forma que, vendo o símbolo, sinta a verdade, sem a compreender. Vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro.